Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e no episódio de hoje vamos continuar, de certa forma, evidentemente, o ângulo que nós estávamos a abordar no episódio antecedente e utilizar o episódio anterior também para dar uma continuidade até ela cronológica sobre os eventos que iremos discutir aqui e o pensador que iremos abordar. O ângulo, se bem se recordam, e naturalmente que é preciso alumiar, era a verdade, ou como é que nós podemos chegar à verdade. E falámos sobre a era de ouro islâmica, onde incluímos o pensamento do Al-Kindi, do Al-Ghazali, do Al-Farabi, do Al-Hazen, do Averroes, concluímos até com ele em específico. Ora, naturalmente que todos tinham já maneiras, uma determinada inventividade na busca da verdade ou na procura da verdade. Uns apoiavam-se na razão, na lógica, outros, nomeadamente até o Al-Ghazali e a escola Sufi, tinham mais esta vontade, né? Sufitos sunitas tinham mais esta vontade de caracterizar os filósofos com as suas incoerências e determinar até a própria impossibilidade de se inquirir sobre Deus através da razão e da lógica. Portanto, vemos que todos eles têm... existe uma certa diferenciação entre todos eles. Ora, eu queria apontar aqui uma das falácias que, apesar de tudo, ainda caracteriza os tempos modernos e que se tem mantido recorrente desde que há humanidade, que é um conflito ou uma espécie de oposição entre o fenómeno de correlação e o fenómeno de causalidade. Ora, existe uma grande confusão entre estes dois, porque e esta confusão está na base de muitas concepções erradas e de muitas conceptualizações erradas, e até no próprio pensamento epistemológico, desde a sua informalidade aos seus contextos mais formais, verificamos sempre que existe esta quase tendência ao lapso intelectual. Por vezes lapso, outras vezes instrumentalizado, mas já vamos verificar até quase em jeito de equação a forma como este erro muitas das vezes, e é recorrente, como eu digo, geracionalmente, isto não é próprio de uma ou característico de uma época em geral. Acho que este erro é verdadeiramente transversal à humanidade, porque é a correlação, e já vamos perceber devidamente isto, se é que já o próprio termo já não te faz adivinhar a falácia que eu estou aqui a falar. Ora, é essa a necessidade, ou pelo menos o facto de se verificar isso, e até porque temos que principiar este episódio porque vamos verificar que o pensador de hoje teve um trabalho hercúleo de providenciar razão ao cristianismo da altura e de tentar conciliar aquilo que parecia ser inconciliável, que era precisamente o empiricismo aristotélico. Enquanto que Platão, evidentemente, era muito mais fácil de conciliar com o cristianismo, até pelo o mundo das ideias, a imortalidade da alma, o Criador, pronto. Portanto, o Platão é bem mais conciliável que o Aristóteles, mas nós já tínhamos visto também no episódio antecedente que o Avicena, o Averroes, nos episódios antecedentes, já tinham feito este esforço bastante grande de conciliar a razão à fé e de conciliar, mais concretamente, até a própria propriedade intelectual de sistematização e de categorização de Aristóteles ao pensamento monoteísta, que era difícil, era bastante complicado a nível argumentativo fazê-lo. E se nós bem nos recordamos, o Avicena, que era tão genial que mereceu um episódio integral exclusivamente debruçado sobre ele e sobre o que ele tinha a dizer, só conseguiu compreender através de uma abstração, só conseguiu compreender Aristóteles através de uma abstração de Averroes. Portanto, vemos aqui a dificuldade que só por si já passa pelo próprio entendimento de Aristóteles, porque o próprio Averroes também chegou, não digo necessariamente o Averroes porque esse foi um grande intérprete, mas temos, por exemplo, o Al-Hazen, eu digo isto no episódio antecedente, que teve algumas dificuldades até na própria compreensão do que é que pertencia a Aristóteles ou o que é que pertencia a Plótino, que era neoplatónico. Portanto, existem também essas ambiguidades de tradução, estas carências de tradução, mas aqui nós temos isto devidamente esclarecido, ou pelo menos é conveniente que esteja esclarecido antes de realmente começarmos a debruçar sobre a obra do pensador de hoje. É que efetivamente era muito complicado, e vão perceber já porquê, se é que se eventualmente tiverem recordados
sobre o que é que Aristóteles fala, conseguem compreender naturalmente, já antecipadamente, o porquê de ser tão difícil utilizar a fundamentação aristotélica para legitimar o pensamento cristão, por assim dizer. Ora, era extremamente difícil, mas São Tomás de Aquino, que é a personalidade que nós vamos falar hoje, conseguiu. Tanto conseguiu que foi convertido a esta ordem, a esta magnificência quase de santidade. Ora, mas ele, para conseguir isto, evidentemente, e daí o propósito, tem que haver uma grande luta na qual reside, se calhar, esta centralidade de, efetivamente, perceber o que é verdade e dialogar sobre ela. E então, mais uma vez, regressa àquele ponto inicial de que é necessário alumiar o que é uma correlação infundada, muitas das vezes, no sentido de não ter causalidade. Daí torna-se imperativo falar sobre este assunto com algo maior profundidade, e é assim que nós vamos iniciar, porque efetivamente os nossos cérebros são autênticas máquinas no que toca a reconhecimento de padrões. Porém, este processo está longe de ser perfeito, no sentido em que podemos detectar padrões que não existem verdadeiramente, e nós temos muito esta tendência falaciosa de associar um acontecimento B devido ao acontecimento A e para partir para uma conclusão, sendo ela C, não é? Neste esquema esquema de rima, por assim dizer, no esquema de palavra, de letras, a conclusão C vai derivar de duas premissas que não são associáveis. É um pouco esta a falácia que nós vamos discutir aqui brevemente. Portanto, a correlação é a ligação entre dois eventos, e isto não implica necessariamente uma relação de causalidade, ou seja, que um dos eventos tenha causado a ocorrência do outro. A ocorrência pode, evidentemente, não é, indicar possíveis causas ou áreas para um estudo mais aprofundado. Ou, por outras palavras, a correlação pode ser uma pista, mas não quer dizer necessariamente que seja uma causalidade. Portanto, a ideia oposta de que a correlação prova automaticamente causalidade é uma falácia lógica que ficou denominada no latim de cum hoc ergo propter hoc. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer com isto, logo por causa disto. Obviamente, dois eventos que possuam de facto uma relação de causalidade devem, ou têm sempre naturalmente, apresentar também uma correlação. O que constitui a falácia é a precipitação, ou o salto imediato, para a conclusão da causalidade, sem que ela esteja devidamente demonstrada. E nós já vamos perceber isto e encerrar este assunto e partir para o próximo tópico, quando efetivamente ilustrarmos com um exemplo. Mas o que eu queria dizer anteriormente, e acho que até serve a nível quase gramatical de ilustração prévia, é que só porque A, não é? Usando novamente essas três letras, só porque A acontece juntamente com B, não significa que A causa B. Ora, determinar se existe de facto uma relação de causalidade requer naturalmente investigação adicional, pois podem acontecer 5 situações diversas, vamos pôr, nesta eventualidade de correlação, que é a primeira, evidentemente, que é A causa realmente B. A segunda situação é que B pode ser a causa de A. E depois a terceira é um terceiro fator, nomeadamente um fator C, pode ser causa tanto de A como de B. Depois temos uma quarta situação, onde pode ser uma combinação das três situações anteriores. Por exemplo, A causa B e ao mesmo tempo B causa também A. Uma ideia de sintonia ou sincronização, por exemplo. E temos uma quinta situação, que é que o facto de que a correlação pode ser apenas uma coincidência. Isto nunca convém, naturalmente, que é sempre uma coincidência, é sempre uma excepcionalidade matemática, vamos chamá-la assim, ou pelo menos caracterizá-la assim, mas existe sempre essa possibilidade de ser apenas uma coincidência, ou seja, dois eventos não têm qualquer relação, para além do facto de ocorrerem ao mesmo tempo. Se tivermos a falar de um estudo científico, evidentemente que utilizar uma amostragem grande ajuda a reduzir a probabilidade da coincidência. Portanto, existe essa necessidade até um bocado imperativa. Ora, de certa forma, a concluir, porque eu acho que já foi verdadeiramente elucidativo neste primeiro tópico, que é efetivamente alumiar a principal diferenciação entre correlação e causalidade, porque vocês vão ver isto é evidente, isto acontece sempre no sentido de que acontece com uma regularidade
complexidade tremenda em qualquer fenómeno social. As pessoas com esta, que é uma coisa que nos define enquanto seres humanos, que é a capacidade de detectar padrões e de os reconhecer, e nós somos uma máquina nesse aspecto. Portanto, é evidente que esta valência ou esta faculdade que nos é intrínseca vai nos conduzir muitas vezes a conclusões precipitadas ou a reconhecimento de padrões quando eles não existem lá, porque nós naturalmente temos que os tentar enxergar, é quase tipo uma característica antropológica que nos define. Portanto, é evidente que quando nós estamos a procurar a verdade, isto também para retomar um pouco essa grande máxima que eu utilizo até como principal alicerce da filosofia, da minha filosofia, ou pelo menos da minha epistemologia, é que acreditar é em primeira instância querer acreditar. Portanto, temos que perceber que para se acreditar é necessário uma vontade ou um reconhecimento de um padrão que pode ser falseado ou não, consoante o conhecimento da situação em causa e consoante os exercícios lógicos que nós eventualmente pudermos determinar e esculpir para nos servirmos daqui para a frente, evidentemente, ou para tudo o que a vida eventualmente nos arremessar. Mas é natural que é preciso ter este exercício, ou pelo menos este esforço de intelectualidade, este esforço de honestidade intelectual, para estarmos melhor munidos no que toca a perceber efetivamente o que é que constitui verdade e o que é que não constitui. Porque eu também estou convicto de que a verdade é uma espécie de compreensão, é quase uma compreensão sistémica. Uma pessoa, quando começa a colecionar conhecimento com disperso, vamos chamar-lhe assim, vamos caracterizá-lo assim, conhecimento disperso, saber um bocadinho de geografia, saber um bocadinho de psicologia, saber um bocadinho de música, saber um bocadinho de biologia. Se uma pessoa tiver uma curiosidade, efetivamente, com esta elasticidade, acho que é desta compreensão, de compreender todas estas pistas, vamos chamar-lhe assim, acho que é um bom caminho para efetivamente começar a perceber o que é o verdadeiro padrão que se encontra presente em todo lado. E existem verdades, e acho que são formas de conseguir destapar a verdade, ou pelo menos perceber onde é que ela anda, porque podemos nem ter capacidade cognitiva para alcançá-la, mas podemos ter epistemologia para pelo menos não nos contentarmos com a mentira. E é essa a recomendação inicial, e foi também o principal problema dos pensadores do episódio antecedente e do episódio de hoje, mais concretamente e mais singularmente, o Tomás de Aquino. Foi esta dificuldade em determinar o que era a verdade e o que era a vontade de acreditar que era a verdade. E esse reconhecimento de padrões a ser utilizado quase contra nós, contra o ser humano. A ferramenta instrumentalizar-se de nós em vez de nós instrumentalizarmos a ferramenta. Ora, um exemplo geral, até só para concluir esta diferenciação entre correlação e causalidade, é que quanto maiores, por exemplo, este é um exemplo geral, quanto maiores são os pés de uma criança, maior a capacidade para resolver problemas de matemática. Portanto, ter pés grandes faz ter melhores notas a matemática. Ora, vocês já estão a perceber completamente o quão falaciosa e o quão errónea está esta conclusão, porque as duas premissas parecem estar e são, efetivamente, mas estão totalmente desconexas uma da outra em termos de sensibilidade intelectual e lógica, porque o que é que matemática tem a ver com pés, mas efetivamente, por ser algum tipo, isto é um exemplo muito básico, evidentemente, mas por ser uma evidência de que, à medida que a criança está a se desenvolver, vai aumentando os pés e, consequentemente, também vai aumentando as suas capacidades matemáticas, como é evidente que um comportamento está relacionado com o segundo, precipitou-se para uma conclusão que não pode ser estabelecida a partir destas duas evidências consultadas ou observadas. É tão simples quanto isto. A idade é a verdadeira causa comum, tanto do tamanho dos pés, como da capacidade de resolver problemas de matemática. Não tem nada a ver com o facto de juntar aqui este A e este B, porque claramente não faz esta conclusão, ambas as premissas. Este é um exemplo muito, muito mínimo e muito simplório até, mas porque naturalmente que estes problemas de correlação conseguem conhecer graus de sofisticação muito maiores, evidentemente, até a níveis científicos, principalmente agora nas situações de vacinação, na situação de não tão necessariamente vacinação, pronto, disse o primeiro exemplo que pensei, mas na ideia de rastrear
material genético, problemas de relação virológica, epidemiológica, vamos supor, até de mitases, de sei lá, materiais genéticos, osmose, essas coisas todas. Ou seja, também existe esse problema de correlação e de conclusões falaciosas no universo científico, onde se exige uma enorme fundamentação e o método, ou seja, pede-se aos cientistas para serem metodistas, e mesmo assim existe uma propensão a erro, no sentido do erro pecar por esta natureza de correlação. Portanto, consegue ser muito sofisticado este erro, como consegue ser tão simples quanto esta ideia de que o tamanho dos pés estão relacionados com a matemática. Ora, este primeiro tópico está intimamente relacionado com com o pensador que nós vamos falar, porque evidentemente esta particularidade da correlação esteve bastante presente quando se tentou fazer este casamento de razão e fé, e foi sempre nós até vamos ver um argumento bastante sofisticado em termos de construção e de estruturação epistemológica, que é o argumento ontológico de São Tomás de Aquino, as 5 vias de chegar a Deus, e verificamos que é a utilização da lógica para efetivamente conciliar a fé, mas antes de São Tomás de Aquino nós só tínhamos uma ideia neoplatónica de Santo Agostinho, que nós também falámos aqui, que efetivamente para ele era muito mais simples a tarefa, porque ele simplesmente estava a conciliar Platão é quase evidente as facilidades que existem na propriedade platónica e nas semelhanças, ou pelo menos no casamento do cristianismo com Platão, nem que seja na ideia da alegoria da caverna, na ideia em que o sol representa Deus, na ideia das formas, no sentido em que foi Deus que providenciou as formas na sua perfeição, e nas réplicas materiais, que são as réplicas dessas ideias projetadas pela consciência divina. A ideia da imortalidade da alma também encaixa perfeitamente no cristianismo. Ora, mais complicado efetivamente era utilizar um argumento de razão, de lógica, para fundamentar a fé sem cairmos nesta falácia da correlação, nesta falácia lógica. Ora, o desafio era grande. Porquê? Porque Aristóteles, e agora convém lembrar um bocadinho da física aristotélica, ou pelo menos do pensamento de Aristóteles sobre a essência, que também é algo que São Tomás de Aquino fala com bastante profundidade, é que para Aristóteles conhecer é, isto relembrando, perceber o que acontece sempre ou frequentemente. Pois para Aristóteles as coisas que acontecem de modo esporádico ou pelo acaso, por algum tipo de aleatoriedade, como, por exemplo, o facto de uma pessoa ser baixa ou alta, de ter cabelos castanhos ou cabelos loiros ou mais escuros, o que seja, nada disto para ele é essencial, nada disto para Aristóteles é essencial, se vocês estão bem lembrados. O essencial da etimologia de essência, naturalmente. Portanto, Aristóteles chama estas características de acidentes. E era aí que ele apontava o principal erro dos sofistas e da muita gente contemporânea atualmente, não é? Evidentemente, passa a redundância, não é? É tomar algo acidental como e considerá-la a essência. Este é o erro desses sofistas e do erro atual das pessoas. Por exemplo, dos exemplos mais simples, não é? Quando uma pessoa... Isto aqui se calhar até... Ilustrando, por exemplo, com preferências, não sei, de mulheres, vamos supor, preferências de mulheres para homens altos. E o contrário, naturalmente, preferência de homens por mulheres loiras e vice-versa. Mas este é um exemplo muito imediato. A mulher está, de certa forma, a preferir um acidente do que um aspecto essencial. Da mesma maneira que o homem, no sentido inverso, também está a preferir aquilo que é um acidente, a não ser que ela pinte, não é? A não ser que traga aqui alguma característica, alguma intervenção artificial. Mas pronto, não interessa entrarmos com esses problemas neste exemplo, porque o exemplo requer que seja básico, ou pelo menos pede-se que seja básico. Mas estão a entender o que eu quero dizer. Há características que são acidentais e há características que são essenciais, e essa é a principal ideia de Aristóteles, no sentido de as diferenciar, pois através desse artifício de tornar algo acidental como essência, os sofistas diziam que não se pode determinar naturalmente quem é Sócrates, vamos supor. Porque se Sócrates é músico, vamos eventualmente pensar nesta possibilidade de ele ter um outro ofício que não aquele que ficou comumente conhecido. Se Sócrates é músico, então não é filósofo.
Ora, se é filósofo, então não é músico, porque se nós identificamos... se nós tornamos algo acidental como a essência, então isto vai-nos causar uma grande confusão. Uma confusão nos acidentes no que toca à identidade. Porque para o Sócrates pode ser várias coisas sem que isso mude a sua essência. Ou seja, o facto de ser um animal racional como todos nós. E lá está, daí a preponderância do pensamento aristotélico, que é como é que nós fazemos para conhecer a definição de algo e separar a essência dos acidentes. Ora, esse é o papel da razão, e por isso é que nós estamos a relembrar isto aqui. Porque a razão abstrai, ou seja, classifica, separa e organiza os objetos segundo critérios. E nós já sabemos que esta vontade aristotélica nasce precisamente de uma grande cumplicidade com a biologia e com estas disciplinas mais empiricistas, não é? Até se relembram, ele foi altamente subversivo a Platão, precisamente por ser um empiricista, não é? Por acreditar no que podia observar, e desconsiderou por completo essa tal ideia das formas e mundo idílico do seu mestre Platão. Portanto, ilustrando com um exemplo, nós ao observarmos os insetos percebemos que eles são muito diferentes uns dos outros, mas se nós procurarmos algo em comum que nos permita classificar uma barata, um besouro ou um gafanhoto, podemos imediatamente identificar que estes três que eu acabei de citar têm 6 pernas. Podemos fazer uma abstração nesta categoria, por exemplo. Mas se nós abstrairmos ainda mais um pouco, percebemos que os insetos são animais, e como os peixes e como as aves, mas se diferenciam das outras, e continuamos a fazer a mesma categorização e a mesma abstração. Mas é importante falar disto, porque, como eu tinha dito anteriormente, era muito complicado conciliar Aristóteles ao pensamento cristão, e desde problemas como a eternidade do universo, que era uma das principais dificuldades com o cristianismo, que era o universo é eterno, que era uma ideia de Aristóteles, e sobre a ideia de movimento e potencialidade, como o próprio Aristóteles falou, e já vamos lembrar isso tudo, e esta particularidade relativamente à essência. São os três... não são necessariamente só os três, mas são dos principais problemas conciliatórios. Mas lá está, o segundo que eu acabei de citar também está presente até no próprio argumento ontológico de São Tomás, que é a própria ideia de movimento. O movimento e potencialidade. Também convém, se calhar, relembrar e sublinhar, se calhar, a preponderância disto. Movimento, e nós já vamos verificar na primeira via de chegar a Deus do argumento ontológico, o movimento para Aristóteles era inclusivamente a sua potencialidade, no sentido mais básico. Vamos supor um pedaço de madeira pode ser fogo. Esta é a potencialidade. Esta potencialidade do pedaço de madeira é um movimento para Aristóteles. É isto que ele caracteriza como movimento. Mas para essa potencialidade se concretizar, precisa de haver uma causalidade. Daí nós já vamos perceber, como todos os episódios, evidentemente, pelo menos esta estrutura é pensada antecipadamente. Eu, pelo menos assim, tento que tudo esteja devidamente unido. Ora, na época de São Tomás de Aquino, ou de Tomás de Aquino, vamos chamar-lhe assim, não é? Porque ele ainda não foi canonizado nesta altura, que é nesta altura que nós temos que nos transportar temporalmente para este momento, nomeadamente 384 a 322 antes de Cristo, que são os pensamentos do Aristóteles. Peço desculpa, te fiz aqui um bocado de confusão no sentido como comuniquei isto. A época de Tomás de Aquino é 1200 e qualquer coisa. Por acaso não tirei aqui a data, mas isso podes consultar com facilidade. Mas estamos a falar no século XIII, antes do Renascimento, posterior à Averrois, porque estamos a tentar seguir essa cronologia. Ora, foi nessa época que começaram a ser difundidas na Europa os escritos e aquilo que tinha sobrado, não é? Do Aristóteles. E essa época do Aristóteles é que sim, é esta tal que eu estava a referir, 384 a 322 a.C. Ora, isto deveu-se, esta comunicação, pelo menos dos escritos e do pensamento do aristotélico, deve-se em grande parte graças aos filósofos que nós citámos no episódio anterior, nomeadamente o Averrois e do Avicena. Foram eles que traduziram e comentaram a obra e foram eles que difundiram ao mundo europeu. Portanto, também temos essa dívida, pelo menos naquele momento, à era islâmica e aos Omíadas, que era a dinastia que estava mais presente aqui na Península Ibérica e no norte de Itália, mas também tivemos os Abássidas, mas pronto, não vale a pena tão necessariamente também definir com tanto pormenor. Mas
Ao contrário de Platão, cuja filosofia idealista incluía, por exemplo, a noção de alma imortal, que nós citamos, o pensamento aristotélico tinha o seu caráter mais científico e daí representava uma ameaça. Nós já tínhamos dito o quão difícil era conciliar estes dois, mas eu não refiro agora a ameaça ou o facto de ser quase comunador à política eclesiástica da altura. Era mesmo visto como uma atividade subversiva a utilizar-se, por exemplo, a propriedade intelectual de Aristóteles. Por isso é que coube a Tomás de Aquino tornar a metafísica aristotélica não somente aceitável para os cânones papais da altura, não é? Como também um tecido argumentativo em favor da fé cristã, ou seja, o que ele quis ir mais além. Ele não quis simplesmente tornar aceitável a ideia de Aristóteles e o seu pensamento, mas sim utilizar Aristóteles e a sua epistemologia e a sua propriedade intelectual como uma instrumentalização intelectual de defesa quase da fé. A utilização de Aristóteles para ser uma espécie do, como é que eu ia te chamar? O cão de caça da religião. Quase o primeiro defensor, o cérebro de 3 cabeças, o cão mitológico que está às portas do inferno. Pronto, a analogia não foi mais bem conseguida porque tem aqui um equivalente ao cristianismo com o submundo de Hades, mas de qualquer forma entendem o que eu quero dizer, quase como um Aquiles, vá. A filosofia aristotélica. E por isso é que nós, quando estávamos a falar de Aristóteles, até citámos Bertrand Russell e muitos outros pensadores que condenavam ativamente a preponderância que Aristóteles teve no pensamento ocidental. Foi muito em causa devido a esta comunhão do cristianismo com Aristóteles. Porque com Platão era mais fácil se calhar refutar, no sentido em que está aqui muita especulação. Com Aristóteles estamos a utilizar argumentos lógicos quase de capacidade científica na altura para efetivamente tornar ali um poder muito grande no que toca numa validação ou legitimidade de fé. Portanto, o que o Tomás de Aquino fez foi organizar os argumentos e os elementos racionais da filosofia aristotélica para defender as verdades cristãs. O seu principal objetivo neste aspecto foi precisamente o de não contrariar a fé. E através das traduções dos textos de Aristóteles, feitas mais concretamente, foi pelo Avicena também, mas mais especificamente pelo Averrois, ou Averrois, eu não sei como dizer isto propriamente, dou-lhe sempre uma intuação um bocado afrancesada, apesar de ele ser da Andaluzia, ter nascido no sul de Espanha, mas pronto, o Averrois foi um dos principais responsáveis, porque ele, como nós vimos no episódio anterior, ele era fascinado por Aristóteles e é ele que traz estes escritos e estes pensamentos. Portanto, Tomás de Aquino transforma parte do pensamento aristotélico numa ferramenta argumentativa para expandir o seu pensamento e empreender uma sistematização da doutrina cristã. Ou seja, ele tem este exercício de pegar naquilo que caracteriza o pensamento de Aristóteles e fazer isso ao pensamento e às verdades quase dogmáticas, aos dogmas cristãs. Tentar fechar ali um pouco os dois, e nós já vamos ver a versão mais sofisticada do pensamento dele através do argumento ontológico que ele providenciou, que são as tais 5 vias, e realmente está muito bem conseguido em termos lógicos, respeita aquilo que o Aristóteles fez e utiliza bem as suas caracterizações, ou pelo menos o seu ex libris. Portanto, evidentemente e primeiramente, como nós já falámos sobre a diferença do que é essencial e acidental, segundo Aristóteles, o Tomás de Aquino seguiu esta norma e introduziu uma distinção clara entre ser e essência, com este novo elemento que era o elemento Deus e cristianismo, naturalmente. Portanto, ele dividiu a metafísica em essência do ser geral e essência do ser pleno, que é Deus. E nós já vimos que é muito complicado conciliar Aristóteles com o cristianismo, precisamente pela ideia de eternidade do universo e por essas ideias todas que nós tínhamos falado. Mas, quer dizer, as ideias essencial. Mas vamos ver o quão elegante Tomás de Aquino até foi a dizer, não, ele quase que disse isto, que foi, não, vocês é que não estão a entender bem o Aristóteles, porque vocês pensam que ele é vosso inimigo, mas muito pelo contrário, ele pode ser o vosso melhor amigo. Deve ter sido quase isto, ipsis verbis, o que ele disse. Mas ele definiu
o seu conceito de metafísica, que segundo ele era um trio, não necessariamente um uno, como nós já vimos que foi uma tentativa intelectual de Plótino e muitos outros, e Boécio também. Ele diz que é um trio, que é uma tríplice, que é metafísica enquanto ciência do ente, sendo o ente entidade, ciência divina e filosofia. Ora, a primeira, que é a ciência do ente, investiga as primeiras causas. A metafísica tomista, que é a segunda, da ciência divina, leva o homem inevitavelmente a Deus por meio de um caminho racional, coerente e demonstrável. Por isso, ela é a ciência, concluindo-se na terceira, do pensamento de filosofia. Ora, isto é muito importante referir ou ressalvar porque está em plena concordância com a ideia de essência e de acidente. E a potencialidade, lembrem-se também da potencialidade no que toca ao movimento, porque isto foi das principais a principal porta de entrada para conciliar estas duas linhas, ou estas duas correntes intelectuais, foi precisamente o facto de haver a necessidade de alguém estabelecer o primeiro movimento. E nós já vamos verificar, todo este somatório de informação que estamos aqui a fazer vai ficar sintetizado no argumento, o tal argumento ontológico, que é o que mais interessa falar sobre São Tomás, de Tomás de Aquino. Ora, relativamente à razão e à fé, é preciso também realçar que, oposto à patristiça, ou à patrística, não sei o que é que isto é, sabem o que isto é, isto são termos clericais. O pensamento tomista é construído com bases racionais e empíricas. Ora, por isso, separa naturalmente a filosofia da teologia. Portanto, apesar de subordinar a primeira à segunda, nomeadamente subordinar a filosofia à teologia, reconhece os dois com bases racionais e empíricas, mas existe uma subordinação. Não são dois exercícios paralelos ou diferenciados. É um exercício numa verticalidade. Primeiramente existe a filosofia e a teologia, como nós vemos até na própria pensamento da metafísica, da triplice de metafísica de Tomás de Aquino, não é? Portanto, o papel da razão é demonstrar e ordenar os mistérios que são revelados pela fé. Portanto, vemos aqui uma boa... se nós formos a pensar bem, é semelhante ao que o Averrois também acabou por terminar. Lembram-se que o Al-Ghazali escreveu A Incoerência dos Filósofos, cuja obra foi refutada pelo Averrois no Incoerência sobre a Incoerência. E nessa Incoerência sobre a Incoerência, o Averrois afirma precisamente isto. Afirma que a razão o papel da razão é demonstrar e ordenar os mistérios revelados pela fé. Tudo bem que a nossa capacidade humanoide, vamos supor, não chega para entender os caminhos e os mistérios de Deus, mas temos aqui alguns padrões que nós podemos identificar e categorizar, ou seja, porque Deus nos concedeu essa capacidade intelectual para pelo menos algumas coisas saber enxergar neste universo. Quando ele faz a refutação àquela ideia de que o algodão, né, ser queimado por fogo é semelhante a um milagre operado por Deus, que o Al-Ghazali acabava por expressar. Se bem se lembram, nós falámos no último episódio. Se não, convém, só por esta curiosidade, pelo menos perceber o quão semelhante o Averrois foi ao Tomás de Aquino. E vemos, isto no fundo, todos estes episódios são um diálogo do seu antecedente e depois, tanto a curto prazo como a longo prazo, como estão a ver aqui, nós estamos a restabelecer familiaridades entre Tomás de Aquino e de Aristóteles. Portanto, é este diálogo que nós vamos continuar a manter, mas a entender a preponderância de pelo menos cada um dos episódios e da sua relação que tem com todos os outros. Portanto, razão e fé puderam ser, enfim, e finalmente, com Tomás de Aquino, harmonizadas, apesar de serem distintas, evidentemente, mesmo no que diz respeito às verdades que podemos alcançar, que o Tomás de Aquino afirma, e eu vou passar a citar, no Súmula contra os Gentios. E ele diz o seguinte, que é esta ideia da harmonização da razão e fé. Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão. Por exemplo, que Deus existe, que há um só Deus. Estas últimas verdades, os próprios filósofos as provaram por vias demonstrativas, guiados pelo lume da razão natural.
Ora, nesta situação nós verificamos quase sintetizado tudo aquilo que caracteriza Tomás de Aquino, que é a ideia da harmonização razão e fé, a ideia da metafísica dele de ser como tríplice e esta ideia de que a filosofia consegue comprovar e validar, efetivamente, a prova de Deus. E isto é o tal argumento ontológico que nós vamos falar aqui. Mas isto acaba por sintetizar um bocado a grande preponderância que Tomás de Aquino teve e o grande teólogo e filósofo que ele foi. E a ideia... Depois Pascal até pega um pouco nesta ideia e faz a sua balança e tal, que é o argumento da balança de Pascal. Mas também, ou seja, só para dar a entender que o cristianismo, graças a estes pensadores, e nós já falámos da preponderância do Santo Agostinho, agora estamos a falar de Tomás de Aquino, podíamos eventualmente falar sobre o Abelardo, já falámos sobre o Boécio, já falámos de muitos pensadores medievais, até já vimos um exercício que foi semelhante no mundo do Médio Oriente com os tais pensadores do episódio anterior e do Avicena. Nós verificamos que nós estamos a falar de grandes personalidades, no sentido em que estes argumentos não estão mal feitos. Portanto, nós não podemos ter esta condescendência histórica de pensar que as pessoas do passado, por serem mais crentes do que nós somos agora, nesta ideia de Deus, que eram menos capazes porque não tinham esta erudição científica, ou pelo menos esta ideia da ciência. Porque se nós formos a ver bem, o que nós estamos para a ciência hoje como muitas pessoas estavam para a religião nesses tempos. E quando eu digo nós e muitas pessoas, estou a comparar os idolatras destas duas coisas. Idolatra da ciência e idolatra da religião. Porque aqui nós estamos a dar exemplos de pessoas que estudavam a religião, estudavam Deus, estudavam a mensagem, estudavam estas particularidades teológicas e filosóficas. E há cientistas hoje que efetivamente usam o método científico, fazem esta validação. E há pessoas que são simplesmente idolatras da ciência, que dizem, isso não é possível, isso é porque não é da ciência, isso não é cientificamente provado, ou há estudos que dizem, ou há estudos que não dizem. Também há muita gente que olha com um fascínio parvo e se desliga completamente da espiritualidade que tem em si, porque é completamente fascinado pela ciência. Isto aqui condeno naturalmente os neo-ateístas, que são até exacerbados na sua ideia de ateísmo combativo, quando estão a desligar-se de uma ideia que também é importante. O próprio Carl Jung, com a sua psicanálise, ele consegue diagnosticar o grande stress e ansiedade existencial que reside no homem devido a este divórcio abrupto com o pensamento religioso e mitológico. Portanto, é evidente que esta parte também não pode ser negligenciada. Portanto, eu só quero ressalvar aqui a preponderância de nós não olharmos com condescendência para estes pensadores que são filósofos inacreditáveis, mas que coincidentemente e curiosamente também são grandes pensadores teólogos e de uma religião que tu eventualmente possas, tu que estás a ouvir, nem sequer apreciar particularmente, e até achas que porque eu sei que isto é o que caracteriza a nossa geração, naturalmente, tipo uma espécie de fobia religiosa, de fobia metafísica e de fobia de ideia de transcendências e coisas assim. Portanto, sei perfeitamente que isto levanta algum tipo de controvérsia, falar de pensadores que são teólogos e estudiosos de religião, muitas das pessoas, da mesma maneira que, por exemplo, quando tiver falado do Heidegger, o facto de ele ter sido nacional-socialista, não é? O Jesus também vai ser complicado realmente para muita gente ouvir o que é que ele tem para dizer quando estamos estamos cheios de ideias, tipo de associações ao verdadeiro mal, ao nacionalsocialismo, não é? Portanto, isto foi só uma pequena ressalva, mas um exercício epistemológico absolutamente essencial, que é não ter uma condescendência histórica. Mais uma vez, eu não me canso de reforçar esta preponderância, para facilitar o vocábulo. Então, a ideia do argumento ontológico, o que é isto? Que é a tal ideia de, com a razão, nós vamos desaguar sempre à conclusão que Deus existe. Ora, um exemplo de como o tomismo, como vamos chamar tomismo, porque é assim que até se considera verdadeiramente, emprega a razão a serviço da fé cristã, é o tal conjunto de argumentos, todos de cunho empírico, ou seja, que demonstram por vias da experiência que provam a existência de Deus. E eles ficaram então entendidos como as 5 vias que levam a Deus. Isto é o argumento ontológico, pelo menos considero assim. Se estiver mal, alguém me corrige se uma coisa não estiver relacionada com outra, mas presumo que sim. Ora,
O primeiro, naturalmente, é o movimento, que era aquilo que nós tínhamos falado. Ora, este primeiro argumento parte da constatação de que as coisas se movem. Muito simples, na verdade. Galáxias, planetas, rios, nuvens, homens, moléculas, tudo na natureza está em constante movimento e transformação. E não é necessário agora trazermos para aqui o Heráclito e o Parménides no sentido de oposição, em que o Parménides diz que nada verdadeiramente se altera e o Heráclito já diz que não te podes banhar no meu rio 2 vezes. Pronto, vamos deixar os pré-socráticos agora em paz e vamos dar como assegurado que existe movimento. Ora, se existe movimento, existe também aquilo que provoca o movimento. Isto num exemplo, no sentido em que, um exemplo mais pessoal e mais imediato, como um jogador que chuta uma bola, não é? Como um jogador chuta uma bola, um raio que incendeia uma árvore ou a força gravitacional que mantém os corpos celestes em órbita, constata-se, portanto, né, em todos estes exemplos que eu acabei de citar, que este agente do movimento é externo, ou seja, nada se pode mover a si próprio, ou ser ao mesmo tempo motor e movido. Nenhum carro, não é, se movimenta sem algum tipo de combustível. Mas este raciocínio conduz a um absurdo lógico, que é, se todo o movido possuir um motor, há uma sucessão infinita e não havendo um primeiro motor, também não haveria um segundo e assim por diante. Estão a entender a preponderância deste primeira via. Logo, em resumo, e para sintetizar isto, o movimento seria impossível. A única forma de explicar o movimento é conceber Deus como causa motora primeira que não é movida por nenhuma outra. Isto é o que no inglês até soa melhor, que é o que chamam de unmoved mover. É a ideia ou the first mover, o primeiro movedor, vá, numa tradução um bocado esturpiada. É a ideia de que efetivamente se não houvesse movimento, se houvesse uma ideia de um motor que sempre existiu, ou uma espécie de uma eternidade nesse aspecto, então nós perderíamos a conceitualização de movimento, porque sempre não haveria um primeiro e um segundo. Mas se nós fizermos esta verticalidade de movimentos e de causalidades, daí a necessidade até do primeiro parágrafo deste episódio, então aí, claramente, aqui nós consideramos que vai ter que chegar um momento em que houve o primeiro a movimentar. Primeiro a mover algo que desencadeou isto tudo. Ora, esta é a primeira via do argumento. Depois temos a segunda, que é a causalidade, que era aquilo que nós tínhamos falado. Ora, a segunda via é parecida com a primeira. Ou seja, esta da causalidade é parecida com a primeira do movimento. Vocês entendem perfeitamente porque já acabei por esclarecer um bocado isso. Ou seja, observa-se na natureza uma ordem segundo uma relação de causa e efeito. O homem, vamos supor, com um taco de bilhar, é a causa. A bola que entra no buraco, o efeito. Não é? Até aqui tudo bem e tudo muito evidente. É impossível algo ser causa e efeito ao mesmo tempo. A bola de bilhar não entra sozinha no buraco. Contudo, se toda a causa tem um efeito, haveria, novamente, uma sequência infinita. A menos que admitamos, e somos forçados a admitir, pelo menos leva-nos aqui esta ideia lógica, esta ideia de premissas bem desenvolvidas à moda aristotélica, admitamos uma causa primeira no universo, que, obviamente, se tomares daqui, considera Deus. Ou seja, a segunda via da causalidade está intimamente relacionada com a primeira. E daí até essa necessidade de esclarecer essa dicotomia antagonista de correlação e causalidade. A terceira via é possível e necessário, pelo menos caracterizada assim, que é a ideia de potencialidade e de necessidade. Ora, as coisas podem ser e não ser. Todas as pessoas que conhecemos e nós mesmos não existimos para sempre. Isto é um facto. No sentido em que tudo na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, como o Lavoisier muitos anos mais tarde disse. As coisas nascem, transformam-se e morrem. Noutras palavras, somos seres contingentes. Porém, isto leva-nos a pensar que houve um momento em que nada existia. Um instante de puro nada. Na sua maior pureza, vamos imaginar, não é? Esta é a ideia que os astrónomos atualmente conceptualizam com Big Bang, com a ideia do Big Bang, não é? E que deu origem a tudo que há no universo. Daí a própria ideia de muitas vezes as pessoas relacionarem o Tomás de Aquino como o grande pai fundador da ideia do Big Bang, que acabou por ser ele, mas não é necessariamente aquilo que ele estava a dizer, não é? Esta grande expulsão, mas a ideia mas é uma ideia semelhante no intuito de que deu origem a tudo o que há no universo. Ora, para que o universo saísse da mera possibilidade para a existência, que é tal ideia de potencialidade, também ela aristotélica, do pau para fogo, é preciso imaginar que algo tenha provocado isso. Caso contrário, o nada persistiria como nada, se não houvesse uma intervenção de alguém, ou de algo, né? Vamos supor. Portanto, consequentemente,
entre todos os seres possíveis, que podem ser e não ser, é razoável acreditar que haja um que seja necessário, isto é, não contingente. Como a necessidade precisa ser causada, retorna-se ao absurdo das cadeias causais infinitas do segundo e primeiro argumento, a menos que Deus exista como necessário por si mesmo. Ou seja, para evitar a falácia, o próprio argumento tem esta necessidade de cancelar as coisas. Nós hoje, e eu sei, né, evidentemente, que este argumento foi refutado, foi refutado por várias gente, mas pelo Bertrand Russell, que ele também substitui Deus como uma chávena de chá, o teapot, e diz que isto pode legitimar quase tudo, no sentido de causalidade, mas pronto, e interessa-nos agora ver a elegância deste argumento, e depois mais tarde, quando tivermos a falar de Bertrand Russell, lembramos, destruímos isto. Mas para já vamos ver a beleza da construção, porque realmente temos que considerá-lo belo. Esta é a ideia de possibilidade e de necessidade, ou da potencialidade e do necessário, da contingência e da não contingência, é a terceira via de conhecimento a levar-nos a Deus. Depois temos a quarta, que são os graus de perfeição. O quarto argumento é mais fácil de entender, porque, segundo Tomás de Aquino, encontram-se nas coisas, e estou a citar, algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre, etc. Por exemplo, aquele gajo é mais simpático que este, ou menos simpático que este. Pronto, há uma panóplia de exemplos que ilustram isto. Ora, isto novamente citando o Tomás de Aquino, mais ou menos se dizem de coisas diversas, conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Ou seja, para afirmar que uma coisa é mais ou menos em graus de perfeição, é preciso ter algo com um parâmetro comparativo, não é? Temos que saber conseguir comparar isto com alguém. E este grau comparativo, este parâmetro, tem que estar dotado de perfeição absoluta, como um quente absoluto que permita dizer que a água está muito quente, ou que está apenas morna, não é? Portanto, esta é a conclusão a que Tomás de Aquino chega na ideia dos graus de perfeição, que é, existe algo que é, para todos os outros entes, causa de ser, de bondade e de toda a perfeição. Nós o chamamos Deus, ou seja, este é o suprassumo, é a verdadeira definição de tudo e todas as coisas, e daí nós oscilarmos no adjetivo consoante a aproximação ou distância dos máximos. Né? É esta a ideia do graus de perfeição, e tem que haver este principal motor, ou pelo menos este principal arquiteto, ou esta principal noção, esta ideia aqui seguramente é Deus. E depois temos a quinta via, que é a via da finalidade, e esta quinta e última via trata dos seres que se movem numa direção, ou seja, que possuem uma finalidade, o que é facilmente verificável na vida no planeta Terra, não é? Que progride rumo a maiores níveis de organização. Ora, eu estou a dizer isto, níveis de organização, que é facilmente constatável nas simples bactérias até às mais odiernas e modernas sociedades humanas. Portanto, Tomás de Aquino usa como exemplo o exemplo do arqueiro, no sentido em que uma flecha só parte na direção de um alvo porque existe o arqueiro que mira nessa direção e, consequentemente, dispara. Ou seja, porque há uma inteligência a guiar a flecha. Devido a isso, naturalmente, que a flecha parte para uma direção em específico. Deve-se à intelectualidade do arqueiro e não da própria flecha. Ora, esta ideia, ou pelo menos esta metáfora, conseguimos depreender quase imediatamente que o arqueiro do universo, por assim dizer, é Deus, e a flecha é tudo aquilo que ele criou. Podemos achar que somos uma grande flecha ou uma flecha menor, isso já é outra conversa. Isto é a metafísica tomista, no argumento ontológico. E esta é a ideia com que eu quero concluir e com que eu quero terminar, que é fazer-te perguntar, levar-te a perguntar o que é que tu achas sobre o argumento ontológico e tentar refutá-lo, no sentido de perceber onde é que eventualmente possa estar uma falácia, ver se ele efetivamente se verifica aqui alguma dificuldade ou pelo menos alguma correlação em vez de causalidade, perceber até como é que ele construiu esta lógica e esta razão,
e também se calhar ver com novos olhos, né? Como dizia, já não me lembro de quem é que dizia esta frase, mas viajar não consiste em descobrir novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Olha, também é essencial ver com novos olhos, com uma conjuntura histórica mais aprofundada e com um pensamento filosófico também ele mais sofisticado do que as simples versões monolíticas que nos são apresentadas da história da humanidade. Como nós podemos entender já com alguns episódios nesta temporada, as coisas são bem mais complexas do que aquilo que nós eventualmente queremos fazer delas. Portanto, se é uma chama sem parecer selo, pensa nisso. Estamos no ombro de gigantes, também convém ressalvar sempre no final deste episódio, e vemos no próximo com novas ideias e novos pensamentos e novos autores e pensadores, seguramente. Um grande abraço.